Você é oficialmente um hipopótamo. Parabéns! Seu nome científico, Hippopotamus amphibius, vem do grego e significa cavalo do rio anfíbio. Que nome poético, né? Só tem dois problemas: você não é um cavalo e sua relação com o rio é mais uma prisão domiciliar do que um estilo de vida. Sua história de família é uma bagunça tão grande que nem os cientistas se entendem direito. Por muito tempo, acharam que você era parente dos porcos. Aí, o DNA mostrou uma coisa bizarra. Seus parentes vivos mais próximos são as baleias e os golfinhos. É isso mesmo, você é o primo gordo e esquisito que ficou no pântano enquanto o resto da família virou sereia. Seus antepassados mais prováveis são uns bichos chamados antracotérios, as bestas do carvão, porque os fósseis deles foram achados em minas de carvão. Poético, né? Eles pareciam uns hipopótamos magrelos com cara de porco vivendo em pântanos há milhões de anos. Mas até isso é debatido. Sua árvore genealógica tem mais buracos que um queijo suíço. Você é um órfão da evolução. Talvez por isso você seja tão bravo. Uma crise de identidade eterna. E onde você nasce? Na terra firme? Num ninho fofinho? Claro que não. Sua mãe provavelmente te dá a luz dentro da água suja do rio ou da lagoa onde vocês vivem. Bem-vindo ao mundo, tome um gole de água com cocô de hipopótamo. Você já nasce grandinho, uns 40 quilos, mas ainda assim é um alvo ambulante. Sua mãe é super protetora, o que é bom, mas também é uma paranoica violenta, como todos da sua espécie. Ela te mantém perto, te ensina a nadar, ou melhor, a andar no fundo do rio e aprender a respiração. Mas o perigo está em todo lugar. Crocodilos adorariam te fazer de lanchinho. Leões e hienas ficam esperando você dar bobeira na margem. E claro, o maior perigo, outros hipopótamos. Lembra daquela crise de identidade violenta? Pois é, um macho irritado pode te esmagar sem nem perceber enquanto briga com outro macho. Sua infância é basicamente tentar não ser pisoteado ou devorado. Você fica com sua mãe por um bom tempo, mamando, inclusive debaixo d'água, o que é bizarro, e aprendendo a ser um sociopata aquático. Eventualmente você se junta ao grupo, à escola ou manada, que não é bem uma família unida, mas mais um condomínio de gente mal-humorada que se tolera. Sua jornada para a vida adulta é basicamente sobreviver aos seus próprios parentes e vizinhos. Bom, sua característica mais nojenta e famosa é o suor de sangue. Só que adivinha, não é suor e não é sangue, é uma gosma oleosa que seu corpo produz porque sua pele é um lixo. É sério, sua pele é super sensível. Não tem aquela camada protetora que a maioria dos bichos tem. Se você ficar muito tempo no sol africano, você literalmente cozinha, desidrata e pega queimaduras solares horríveis. Você é um tanque de guerra com a pele de um bebê recém-nascido. A solução genial da natureza não foi consertar sua pele, foi te dar glândulas que soltam essa meleca protetora. Ela sai transparente, aí fica vermelha, por isso o nome idiota, e depois vira uma pasta marrom nojenta. Essa gosma funciona como protetor solar e antibiótico, o que é útil, já que você passa o dia marinado na sua própria sujeira e na dos outros. Mas pense nisso, sua vida depende de estar sempre coberto por uma secreção nojenta e fedida. Você não toma banho, você se lambuza, que maravilha de existência, e a sua pele sensível não é a única contradição bizarra do seu corpo. Vamos falar da sua boca, aquele seu bocejo gigante. Não é sono, é você mostrando as armas, é o seu jeito sutil de dizer cai fora ou eu te parto ao meio. Sua boca abre num ângulo absurdo de 150 graus, revelando dentes que são um pesadelo. Seus caninos inferiores são presas gigantes que podem chegar a 50 centímetros e elas se autoafiam roçando nos dentes de cima. São navalhas. E para que você usa essas armas mortais? Para caçar? Claro que não. Você é vegetariano. Você usa essas presas para brigar com outros hipopótamos numa violência sem sentido. Você tem armas de Rambo para discutir por um lugar na piscina. Todo esse poder de destruição na boca contrasta com o resto do seu corpo. Seu torso é um barril de banha de 1,5 tonelada, apoiado em perninhas curtas e grossas que parecem ter sido roubadas de um sofá. Em terra, você é a imagem da falta de jeito, um trambolho. Você até corre rápido em curtas distâncias, mas parece um elefante tentando fazer
fazer balé. Na água, você melhora um pouco andando no fundo, com uma graça surpreendente para um bicho tão gordo. E para completar o visual, seus olhos, orelhas e nariz ficam todos empilhados no topo da cabeça. É para você poder ficar escondido na água, parecendo um periscópio vivo e mal-humorado. Você é um paradoxo ambulante. Pele de bebê, boca de monstro, pernas de sofá. Ah, como você se comunica com os outros da sua espécie? Com grunhidos fofos? Sinais sutis? Claro que não. Sua principal forma de conversa é um barulho bizarro e ensurdecedor chamado wheeze honk. É um som que parece uma mistura de guincho com um ronco de motor de caminhão velho, e você não faz isso baixinho. Um grupo de vocês conversando pode chegar a 115 decibéis. É mais alto que um show de rock. Esse grito medonho pode viajar por mais de 1 quilômetro. Mas o que você está dizendo com todo esse barulho? Oi, amigo, tudo bem? Nem pensar. O wheeze honk é basicamente um grito de guerra misturado com carteira de identidade. É o seu jeito de berrar. Eu sou o Zé da Lagoa Tal, este é o meu pedaço de lama, e se você não for daqui, cai fora. Vocês vivem em grupos chamados escolas ou manadas, mas não se engane, não é uma turma unida, é mais um bando de gente mal-humorada que se aguenta por perto, mas que odeia todo mundo que não for da família. E como sabemos disso? Porque alguém teve a brilhante ideia de testar a sua paranoia. Então, uns cientistas malucos decidiram testar o tamanho da sua paranoia. Eles gravaram os seus gritos de ódio, depois tocaram de volta para você 3 tipos. A voz de um brother do seu grupo, a voz de um vizinho chato do mesmo rio e a voz de um completo estranho lá de longe. Sua reação foi hilária e assustadora. Se era a voz do brother, você mal ligava, tipo, ah, é o Zé. Se era a do vizinho, você levantava a orelha meio desconfiado. O que esse folgado quer? Mas quando tocou a voz do estranho, meu amigo, aí o circo pegou fogo. Você não só gritou de volta com mais raiva ainda, como saiu correndo na direção do som, pronto pra briga. E para fechar com chave de ouro, você mandou a sua assinatura, a hélice de cocô. Você caga e gira o rabinho ao mesmo tempo, espalhando merda pra todo lado como um ventilador nojento. É o seu jeito super educado de dizer, vaza daqui, otário. Isso prova que você é inteligente o suficiente para reconhecer todo mundo e que você usa essa inteligência basicamente para uma coisa: odiar qualquer um que seja novo no pedaço. Seu cérebro é uma máquina de xenofobia. Que loucura, né? Ok, os cientistas te chamam de engenheiro de ecossistemas. Que chique, parece até que você constrói pontes ou desenha jardins. Mas a sua engenharia é muito mais direta. Você é basicamente uma esteira transportadora de cocô. Funciona assim: toda noite você sai da água e vai pastar. Come quilos e quilos de grama, às vezes andando quilômetros para achar um pasto decente. Aí de manhã você volta para sua banheira particular, o rio ou a lagoa. E o que você faz o dia inteiro? Descansa, briga com os vizinhos e, bom, você caga. E muito. Essa sua rotina de come na terra, caga na água, move uma quantidade absurda de nutrientes. Você pega o adubo da terra, a grama, e joga ele direto na água em forma de cocô, em rios com milhares de hipopótamos. Estamos falando de toneladas de esterco sendo despejadas todo santo dia. Parece nojento. Bom, às vezes é útil quando o rio está cheio e correndo, seu cocô serve de fertilizante. Tá, mas fertilizante para quê? Para as algas, os insetos, os peixes. Seu cocô, em teoria, alimenta o rio. Que bonitinho, você é o fazendeiro aquático. Só que essa sua engenharia tem um pequeno detalhe. Ela só funciona se tiver água corrente. E na África, meu amigo, nem sempre tem. Quando chega a estação seca, os rios secam, viram poças isoladas. E você continua lá, comendo e cagando na mesma poça, com todos os seus amigos mal-humorados. O que acontece? Aquele seu fertilizante vira veneno. O excesso de cocô apodrecendo na água parada consome todo o oxigênio, todo. A água vira uma sopa tóxica, fedida, cheia de amônia e gás metano. É basicamente um esgoto a céu aberto. O resultado? Apocalipse aquático. Todos os peixes morrem sufocados. O rio vira um cemitério e quem é o culpado? Você, o engenheiro? O mesmo bicho que fertiliza o rio em tempos de chuva extermina toda a vida nele em tempos de seca. E o pior, você não tem controle nenhum sobre isso. Você não pode parar de comer nem de cagar. Sua própria existência é uma bomba relógio ecológica que explode todo ano no seu próprio quintal. Você não é um engenheiro, é o agente involuntário do caos. Ok? Lá no Egito Antigo, eles te entendiam perfeitamente. Tão bem que
eles te transformaram em dois deuses completamente opostos. Primeiro, o lado bom. Taweret, a deusa do parto e da proteção das crianças. E como era essa deusa? Uma fofura? Claro que não. Ela era um pesadelo visual. Tinha corpo de hipopótamo grávida, cabeça de crocodilo, patas de leão, uma mistura dos bichos mais perigosos que eles conheciam. Mas para eles, essa monstruosidade toda significava poder máximo de proteção. As egípcias grávidas e as mães amavam Taweret. A casa delas era cheia de amuletos e estatuazinhas suas. Por quê? Porque eles viam as mães hipopótamos de verdade defendendo suas crias com uma fúria assustadora e pensavam: é isso a força bruta do amor maternal. Você, na sua forma feminina, era a Mulher Maravilha da proteção divina. Que bonitinho. Mas tinha o outro lado da moeda. O outro lado da moeda era Set, o deus do caos, da violência, das tempestades e basicamente de tudo que dava errado no Egito. E adivinha quem era a principal encarnação animal desse capeta? Você. O hipopótamo macho. Por quê? Porque vocês machos são exatamente isso. Uma força caótica, agressiva, imprevisível e destruidora. Os egípcios viam vocês brigando, destruindo plantações perto do rio e virando barcos. Sim, você faz isso desde a antiguidade. E pensavam, é o Set em forma de banha assassina. Essa sua fama de demônio do caos transformou a caça ao hipopótamo numa coisa super importante, quase um ritual religioso. O faraó, o chefão do Egito, saía para caçar hipopótamos não por esporte, mas para mostrar que ele estava vencendo o caos, botando ordem na casa. Matar um de vocês era como dar um soco na cara do mal. Existem desenhos em templos mostrando o faraó te arpoando, como se estivesse salvando o mundo. Então, parabéns, você conseguiu ser ao mesmo tempo a deusa fofinha da maternidade e o capeta aquático que precisa ser exterminado. Os egípcios te sacaram direitinho. Você é a personificação da contradição. Ou te amam ou te odeiam. Não tem meio termo. E essa sua reputação bipolar te acompanha até hoje. Se sua vida fosse um filme de aventura, seria o mais chato da história. Sua jornada diária é ficar boiando na água o dia inteiro, parecendo uma pedra gorda, e sair à noite para comer grama. É isso. Sua grande aventura é decidir se vai comer a grama da esquerda ou a da direita. Que emoção. Mas essa sua rotina de pedra de dia, cortador de grama à noite, esconde algumas curiosidades que só pioram a sua fama. Primeira curiosidade, você é oficialmente o animal mais perigoso da África para os humanos. Sim, você, o vegetariano gordo e desajeitado, mata mais gente por ano do que leões, leopardos, búfalos e rinocerontes juntos. Por quê? Porque você é o dono de bar mais territorialista e paranoico do mundo. Se alguém entra no seu bar, o rio, sem ser convidado, seja um humano num barco, um crocodilo ou outro hipopótamo, sua reação padrão é morder primeiro e perguntar depois. Sua boca gigante vira uma prensa hidráulica que estraçalha tudo. Você não é mau, você só tem zero tolerância para visitas inesperadas. Sua outra jornada é a noturna. Você sai da sua piscina de lama fedida e vai pastar. Mas não pense que é um passeio tranquilo. Você pode andar quilômetros em busca de grama boa, às vezes até 10 quilômetros numa noite. Você é basicamente um cortador de grama gigante e incansável. E aqui vem outra curiosidade que te torna ainda mais perigoso. Apesar de parecer um sofá com pernas, você é rápido. Assustadoramente rápido em terra firme. Você pode correr a 30 km por hora. É mais rápido que um ser humano normal. Imagine um tanque de guerra obeso correndo atrás de você a essa velocidade. É puro pânico. Mas a maior piada, a curiosidade que resume a sua existência contraditória é esta. Você, o hipopótamos anfíbios, o cavalo do rio anfíbio, que passa 16 horas por dia na água, não sabe nadar. É isso mesmo. Você não nada. Você é denso demais. Você afunda. O que você faz é andar ou dar pulinhos no fundo do rio, como um astronauta obeso na lua. Você consegue prender a respiração por uns 5 minutos, o suficiente para passear lá embaixo, mas nadar de verdade? Esquece. Você é um animal aquático que se afogaria em mar aberto. Sua vida é essa: passar o dia boiando e andando no fundo de um rio sujo, sair à
noite para correr como um louco atrás de grama, aterrorizar qualquer um que chegue perto e ser secretamente péssimo naquilo que seu nome diz que você faz. Você é uma coleção ambulante de expectativas quebradas. Os anos passaram. Você sobreviveu às brigas brutais, às secas que transformaram seu lar em sopa tóxica e aos humanos que ora te adoravam, ora te caçavam. Você é um hipopótamo velho. E o que isso significa? Significa que a sua principal ferramenta, a força bruta, está falhando. Seus dentes gigantes, aquelas navalhas que você usava para intimidar e lutar, estão gastos, quebrados, talvez faltando alguns. Aquela boca que abria 150 graus, agora range. Comer grama, seu trabalho noturno, fica mais difícil. Brigar, pior ainda, você ainda é grande, mas a potência já não é a mesma. Se você era um macho dominante, o chefão do pedaço de lama, seus dias estão contados. Os machos mais jovens, no auge da força, estão te desafiando. E você sabe que não aguenta mais o tranco. Cada wheezy honk agora soa mais como uma tosse asmática. Sua reputação de animal mais perigoso da África está virando história. Você é o velho dono de bar que já não consegue mais expulsar os arruaceiros. Sua pele sensível, que já era um problema, agora é um mapa de cicatrizes velhas e infecções teimosas. Aquela gosma protetora parece que já não dá conta do recado. Sair da água para comer grama à noite vira uma tortura dupla. O esforço de arrastar sua carcaça velha para fora da lama e o medo constante de não conseguir voltar. Você é empurrado para as piores partes do rio, os lugares mais rasos, mais sujos, com menos comida por perto. Os jovens te expulsam dos melhores pontos. Sua vida, que era sobre dominar um pedaço de lama, agora é sobre tentar sobreviver nas sobras, nas beiradas, e a estação seca, que antes era só um inconveniente fedorento, agora é uma sentença de morte quase certa. Você não tem mais força para andar quilômetros em busca de outra poça d'água com menos cocô. Você fica preso, definhando lentamente na sua própria sujeira, esperando a chuva que talvez nunca chegue a tempo. Seu corpo, que era uma fortaleza de gordura e fúria, está te abandonando. Você é um tanque de guerra enferrujado, pesado demais para se mover direito, com as armas quebradas e preso num pântano que você mesmo ajudou a poluir. A única coisa que resta é esperar o golpe final. E desta vez a chuva não veio. A poça onde você ficou preso virou um lamaçal fedorento e raso. Você mal consegue cobrir sua pele sensível e rachada. A fome te consome por dentro. A sede te enlouquece. Você é uma montanha de carne e ossos presa na sua própria privada que secou. Você já não tem forças nem para berrar seu whiz-honk patético. Os outros hipopótamos mais fortes já foram embora há muito tempo, procurando água em outro lugar. Você ficou para trás. O velho que não conseguiu acompanhar. Sua única companhia são as moscas zumbindo ao redor das suas feridas abertas e talvez um urubu paciente circulando lá no alto, esperando a sobremesa. Você está fraco demais para se importar. Você fecha os olhos esperando o fim. Talvez seja um ataque cardíaco pela exaustão, talvez a desidratação ou talvez algo muito mais idiota. E o fim chega. Mas não é a fome, nem a sede, nem o urubu. É a lama. Num último espasmo de desespero, talvez tentando alcançar uma poça d'água imaginária, né? Você tenta se mover, mas seu corpo de 1,5 toneladas está fraco demais. Você afunda um pouco mais na lama pegajosa. Seu focinho, aquele periscópio natural que te permitia respirar escondido na água, agora mal consegue ficar acima da superfície da gosma. Então, o esforço final. Você tenta levantar a cabeça e não consegue. Seus músculos velhos falham, sua cabeça gigante pesa demais e seu focinho afunda. Na lama, sim, você, hipopótamos anfíbios, o cavalo do rio. O monstro aquático mais temido da África morre afogado em uma poça de lama com 30 centímetros de profundidade, porque ficou velho e fraco demais para levantar a própria cabeça. É o fim mais anticlimático e irônico possível. Seu corpo gigante fica ali, metade enterrado na lama seca, talvez com a bunda para cima, como um monumento à sua existência contraditória. Que vidinha ingrata essa sua, terminando afogado na sua própria sujeira seca.